Olá, gente boa! Como é que você está? Tudo bem? Hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra, não é? É o dia que celebramos a consciência negra no Brasil. E no meu estado em especial é feriado, não é? Uma governadora negra que passou, era vice-governadora, Benedita da Silva, e ela ficou naquele período ali substituindo o governador, e ela sancionou essa lei em que essa data estaria então sendo celebrado e feriado no estado do Rio de Janeiro. Pois bem, o que eu penso sobre isso e qual é a relação dessa questão da negritude, do povo negro, do preconceito? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre alguma coisa sobre preconceito? Eu já te digo. Antes, porém, quero pedir a você que, por gentileza, dê um joinha aí. Isso vai nos ajudar e muito, né? E se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder compartilhar, bem como também, se você não é inscrito, inscreva-se, e se você já é inscrito, compartilhe, porque isso vai nos ajudar. Pois bem, vamos lá no assunto de hoje, consciência negra. Muito bem, éramos, penso que essa altura do campeonato, em pleno século XXI, 2022, era para nós olharmos para trás e celebrarmos as conquistas dos negros até então, era para que isso estivesse já consolidado em nossa mente, lembrando aí do pessoal que trabalhou em prol da abolição, lembrarmos da data dia 13 de maio, que celebramos a abolição da escravatura, etc. Era para que nessa data, 20 de novembro, de fato celebrássemos quem foi a pessoa importante dessa data. Porque essa data existe porque em 1695 morrera Zumbi dos Palmares. Então, por causa da morte dele, que foi o maior líder quilombola, libertador, o último, segundo os anais históricos, não é? O maior líder que nasceu em 1655, ali na região das Alagoas, Pernambuco, aquela região ali, nasceu e morreu por ali, foi o maior líder do povo negro do século XVI, e bem como também da libertação do povo. Pois bem, penso que esta data era para olharmos para esse homem, celebrar a sua conquista, celebrarmos aquilo que ele representa para o Brasil e para o povo negro, mas, no entanto, até o dia de hoje, com o preconceito estrutural enraizado em nossa nação, toda hora nos chega aí via os noticiários, via esses vídeos de internet, alguém sendo reduzido a nada, sendo tratado como um ser inferior pelo simples fato de ser negro. Não é? Não vamos muito longe, não vamos para a Europa, em que os jogadores são humilhados, chamados de macacos. Não vamos para a Argentina, em que no campo de futebol acontece também por demais esse tipo de coisa. Não precisamos ir muito longe. Na minha cidade, Macaé, há cerca de um mês atrás aproximadamente, um caso absurdo ocorreu na minha cidade, foi uma repercussão tremenda. Um comerciante foi preso em flagrante porque discriminou uma moça, uma menina, uma jovem, né? Uma estudante de odontologia, e discriminou e foi parar na cadeia. Uma outra, dentro da prefeitura da minha cidade, ela foi presa porque chamou o guarda municipal que estava fazendo plantão no solar, no prédio onde o prefeito despacha, chamou o moço de macaco, e a delegacia é ao lado da prefeitura, e aí essa moça foi levada para a delegacia para prestar queixa e ser também ali arrolada e denunciada. Ponto.
Em Cabo Frio, a cidade vizinha, não estou indo muito longe, estou dentro da minha cidade, estou dentro da minha região. Uma senhora, ela, isso sabemos que a discriminação é caso de polícia, porque existe uma lei vigente no país desde 2020, se eu não estou enganado, que é a lei de injúria racial, não é? Então essa lei está em vigor em nosso país, então todos aqueles que se sentem discriminados podem então invocar essa lei e até mesmo levar o agressor, o ignorante, para a cadeia. E veja bem, isso aí é dos mais absurdos, e eu paro com esse último exemplo. É uma cidade vizinha nossa aqui, Cabo Frio, uma senhora, olha bem, injúria racial é coisa da polícia, da cadeia, esse troço. Uma senhora teve a petulância de chamar o policial militar de macaco. Você vê que ponto que nós chegamos, né? Que ponto de imaginação, de achar que o outro é inferior, o ponto de pensar que a impunidade está na cor da pele branca. Chamou um policial de macaco. O que aconteceu? Não precisava ser policial para ir para a cadeia, né? No entanto, essa senhora foi para a cadeia. Enfim, esses preconceitos estão aí enraizados, infelizmente. Não é com esse vídeo, não é com outros vídeos, não é com palestra, não é com secretarias, igual a minha cidade tem a Secretaria de Igualdade Social, Racial e tal, o Brasil afora todo e tal. Não é? Infelizmente isso não vai acabar tão cedo, isso não era para ser nem discutido, mas ainda não vai acabar. Mas a minha questão aqui não é necessariamente pensar no povo preto, mas pensar em si no preconceito. Que o preconceito não está só no preto, tá? No fato de ser mulher, há esse preconceito. No fato de ser índio, também há esse preconceito. No fato de que a pessoa tem um trabalho subalterno, isso aí também gera um preconceito. O preconceito está enraizado na sociedade, não vou nem dizer mundial, mas vamos tratar aqui dentro do nosso métier, dentro da nossa região, da nossa cidade. Está entranhado em nós, em que alguém se acha superior ao outro pelo grau de conhecimento, pelo grau de escolaridade, se acha superior ao outro pela cor da pele, não é? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? E eu acho interessante esse texto, eu acho que colabora bastante com esse momento, com essa discussão. O livro de Colossenses, Paulo escrevendo à igreja em Colossos, no capítulo 3, os versos 9, 10 e 11 diz assim, verso 10, não minta para vocês mesmos, estou lendo na versão NVI, não minta para vocês mesmos, não é? Usando práticas do homem velho, embora vocês sejam nova criatura. Verso 10, portanto, seja revestido de toda a renovação, o vosso conhecimento, e a imagem que o Criador fez de vocês. Vocês têm hoje uma nova imagem, um novo conhecimento, uma nova mente. Verso 11. Nessa nova vida que vocês receberam, precisa fazer entender o seguinte, que não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas em Cristo, em todos, são todos iguais. Cristo em vós, são todos iguais. Bárbaros, negros, cita, livres, escravo. Verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revestido de toda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Verso 13. Suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros no Senhor, assim como ele o perdoou. E aí chama a sua atenção para o verso de número 11. Em Cristo não há diferença entre grego, judeu, bárbaro, livre, ou seja, Cristo nivela-nos a todo por baixo. Não há a diferença de pele para nós diante de Cristo. Para Cristo não há negro, branco, amarelo, azul, índio. A cruz de Cristo nivela-nos a todos por baixo. Eu não sei qual é o seu sentimento quanto a isso, mas saibamos que Cristo, em Cristo, nós somos livres de todas as amarras. Somos livres.
O Senhor nos libertou a todo, de todo preconceito, de todo sentimento exclusivista. E muito pelo contrário, Ele quer que nós sejamos, todos nós, dependentes dEle. Porque a cruz dá a condição do negro, do branco, do índio, do pobre, do mendigo, do amarelo, do azul, chegasse a Deus mediante o sacrifício do Senhor na cruz. Ou seja, todo homem, independente da cor da sua pele, independente da sua etnia, esse homem pode se achegar ao Criador mediante o reconhecimento do sacrifício da cruz do Calvário, do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque a cruz trata-nos todos iguais, assim como a morte. Né? A morte não escolhe a cor da pele, a morte é para todos, a morte física, mas a morte espiritual só passará por ela aqueles que não reconhecerem o sacrifício do Senhor na cruz. Então, independente da cor da sua pele, hoje reconheça que nós somos livres em Cristo Jesus, livres de todas as amarras, de todo o preconceito. E nós fomos chamados para fazermos parte de um grande reino, o reino celestial. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, e que nesse dia 20, mais do que uma consciência negra, mais do que celebrarmos o Zumbi dos Palmares, que celebremos o Zumbi dos Palmares, mas acima de tudo celebremos que um dia todos aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor morará com Ele nos céus para todos sempre. Que Deus nos abençoe e trate da nossa mente, que tenhamos uma mente renovada, uma mente que abençoe o Brasil, que o Brasil seja um país que reconheça Jesus Cristo como Senhor de todos. Graça e paz, Deus abençoe você e até o próximo vídeo.